Aperta o play, que hoje o papo é com alguém que vê o mundo com outros olhos e provoca a gente a ver também. Nosso convidado tem uma trajetória intensa, sensível e corajosa no universo da imagem. Ele é fotógrafo, diretor de cinema, escritor, produtor e uma das figuras mais ativas da cena audiovisual de Santa Catarina. Com mais de 40 anos de estrada, exposições pelo mundo, filmes premiados e muita história para contar, ele transita entre arte, liberdade e transformação, com um olhar afiado e a criatividade sempre em movimento. Fábio Cabral, que prazer te ter aqui com a gente. Apertar o play e hoje eu tô com o Fábio Cabral. Que prazer receber você aqui. Estou muito feliz. Tem história, muita história para contar. Aí a gente vai começar aqui com... Você começou a sua carreira na fotografia publicitária nos anos 80. Sim. Faz tempo já. Faz, bastante. E aí você foi construindo a sua trajetória durante essas 4 décadas aí, com imagens, histórias, arte, histórias, partiu para o cinema. A gente vai querer saber tudo aqui hoje. Muito bem. Desde o começo. Estamos aqui para responder tudo que você me perguntar. Então vamos lá. E que o espectador do teu podcast gostaria de saber. Você tem contribuído ativamente para a consolidação do cinema catarinense. Esse é o teu, pode chamar de novo projeto ou já... É um novo projeto que se iniciou a partir de 2016, quando, ao final de 2016, eu voltei dos Estados Unidos. Eu fiz uma temporada lá nos Estados Unidos, eu fui em 2011 para Nova York, eu fui convidado a fazer uma exposição na ONU, uma exposição de arte, onde eu fui o único fotógrafo em meio a artistas plásticos convidados pela curadoria americana a participar dessa exposição. E aí eu fui para lá no final de 2011, a exposição foi em novembro de 2011, e aí eu bati lá em Nova York, eu estava há muito tempo aqui em Florianópolis, né? E a gente, assim, que tem esse espírito inconstante, a gente ficar muito tempo parado aqui em Florianópolis é que nem barco parado no trapiche, vai criando craca no casco, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu já conhecia Nova York, já tinha ido muitas vezes para lá, desde 93, e eu me deparei com aquele movimento todo de arte fotográfica e falei, quer saber? Por aqui que eu vou ficar. Aí eu aluguei um apartamentozinho ali na Amsterdã, em Upper East Side, que é comecinho, final do parque, comecinho do Harlem ali. E ali fiquei por 2 anos. E depois de 2 anos fui a Miami, também visitar Miami, que fazia um tempo que eu não ia. Me deparei com um mercado imobiliário em Miami pujante, crescendo, não era mais o Miami que eu conhecia do início da década de 90. Eu falei, opa, eu vou vir para cá, porque muito mais parecido com Florianópolis, né? Praia, dentro daquele way of life americano. E lá nos Estados Unidos, você pode morar na Flórida porque o pessoal de Nova York ou o pessoal da Califórnia trabalha com você. Não é que nem aqui no Brasil, que quando eu saí de São Paulo e vim para Florianópolis... Ninguém mais quer saber. Eu tive que manter o meu telefone com DDD 11 durante um monte de tempo... Para poder ficar ativo. Para poder estar ativo no mercado de São Paulo, que eu trabalhava na publicidade lá. Como eu me mudei para cá em 96... Foram quase 10 ou 15 anos de ponte aérea sequente, mantendo um estúdio lá em São Paulo, vivo, ativo, com pessoas trabalhando, e também com um celular 11. DDD 11. Depois de um tempo que eu mudei Foi tudo para cá, relaxando. realmente. E aí, de Nova York para Miami, de Miami voltou para Floripa. Em função de 2 trabalhos bem interessantes que me convidaram a fazer. Uma agência lá dos Estados Unidos, era a agência do Grupo Belmont, me convidou para fazer o livro do Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. E um livro autoral. Eu tenho muitos livros de fotografia publicados, livros autorais, alguns projetos que eu desenvolvi e outros projetos sob encomenda, né? Empresas e instituições me convidaram como artista fotográfico a desenvolver os livros. Foi o caso do Copacabana Palace, o caso da agência que contratou para eu vir fazer o livro do Copacabana Palace. E, coincidentemente, uma pessoa de marketing aqui de Florianópolis, um dono de agência, muito meu amigo, me ligou
e me disse que precisava que eu viesse dirigir uma campanha política. Aquela campanha política de os programas de televisão, eu né, acho que eu lembro um pouco da dessa campanha fase. política. Uhum. E eu até perguntei para ele, falei, mas pô, por que você me quer fazendo isso? Eu nunca fiz isso, eu não trabalho nesse mercado de política por diversas razões, inclusive por uma razão ideológica minha, pessoal, de não trabalhar para esse segmento. Não, mas eu preciso de você, o nosso candidato precisa ser transformado. Aí eu falei, tá bom. Aí Sensibilidade Cabral. Fiz uma reunião com a turma e eu me lembro que eu fiz uma pergunta bem interessante. Eu falei, deputado, o candidato era deputado na época, eu falei, com todo respeito à sua carreira política, se o senhor me permitir lhe tratar como um ator, eu creio que eu posso criar um personagem vencedor. E não deu outra. A gente criou um personagem vencedor e ele venceu, apesar de, na largada da campanha, estar muito atrás nas pesquisas em relação à candidata mais bem votada, que Mas legal, poderia essa visão, ter a possibilidade. De criar um personagem e não trabalhar com a história da política e criar esse personagem, bem legal. Essa tirada foi boa. Não, e também, assim, são vários programas de televisão. A gente tinha um tempo grande de televisão. Se a gente for pensar em programa político, a gente tinha 4 minutos e meio. Era um tempo grande. Então, dava para a gente criar muitas narrativas interessantes ali. E eu tratei como uma série. Eram, sei lá, 28 ou 32 programas, não me lembro muito bem. Para mim, era uma série dramatúrgica, factual, na verdade, de 32 episódios. Tanto que uma das pedidos que eu fiz ao responsável pelo marketing foi justamente montar uma equipe de cinema e não uma equipe de campanha política. A equipe que eu digo, a equipe operacional, né? Maquinista, eletricista, produtores. Era uma equipe que era a equipe do cinema. Então, todo mundo levava aquilo ali como se fosse realmente tantos episódios a serem concluídos e... Tanto que a gente trabalhou num ritmo que a gente tinha sempre 2, 3, 4 programas na frente já gravados. A gente foi roteirizando, o meu parceiro na redação, na verdade, que foi o roteirista, foi um cara muito legal, é meu parceiro até hoje nesse sentido. E a gente acelerou e o candidato ganhou em 2016. E você virou essa chave da fotografia para a parte de direção e cinema aí? Não, bem antes. Não, eu comecei a filmar em 94. Já vinha lá? Eu comecei a filmar em 94 como diretor de fotografia, participando de diversos sets de filmagem em São Paulo. Como diretor de fotografia, eu fiz o meu primeiro longa-metragem em 2002. Então já tinha lá. O Dono do Mar, um filme gigantesco, rodado inteiro em São Luís do Maranhão. Em 2006 fiz o segundo longa-metragem, alguns curtas-metragens no meio desse processo, atuando como diretor de fotografia e também como diretor. Na publicidade, eu atuei muito como diretor e diretor de fotografia. Fazia os dois juntos, né? Assim, nos longa-metragens, eu acho que não faz muito sentido, porque quando você se coloca na posição de diretor, você está muito mais preocupado com a narrativa, com a dramaturgia. Então, eu chamo diretores de fotografia, amigos meus, que vem fazer fotografia nos meus sets de filmagem, eu atuando como diretor. Então, sempre esteve paralelo a fotografia, com a direção, com o cinema, sempre andou paralelo, não foi uma coisa assim, eu era fotógrafo, depois eu virei isso, depois eu fui aquilo? Não. A minha vida, a virada mesmo que eu dei na minha vida profissional foi quando eu larguei a medicina. Sim, eu ia perguntar dela. Para poder trabalhar com a fotografia. A fotografia still, como a gente chama no cinema, que é a fotografia de fotógrafo, né? Ela é sempre foi destinada à mídia impressa, às revistas, efetivamente. Então, o nosso Éden era as revistas. Quanto mais revistas a gente pudesse trabalhar, colocar o nosso nome, assinar os editoriais, assinar as campanhas de publicidade, melhor. Tanto que, nessa andança, eu fiz uma andança bem grande. Eu publiquei em quase todos os títulos do Brasil, principalmente ligados à arte, à moda. Trabalhei muito nesse segmento de moda, né, de beleza e de fotografar modelos e mulheres e atrizes.
e também algumas andanças internacionais, tanto nos Estados Unidos, como na Itália, como na África do Sul durante um tempo, né? Por causa dessa minha vontade de querer atuar nesse segmento, mas sem estar acomodado dentro de um setor. Porque o segmento de arte fotográfica, não só de arte fotográfica, mas da própria fotografia, ele é muito amplo. Sim. Existe o jornalista, existe o fotógrafo de moda, existe o fotógrafo de casamento. São muitas vertentes e vai embora. É muito amplo tudo isso, né? E eu acabei atuando e passando por diversas delas. Só não fui para o jornalismo, na verdade, né? O jornalismo não era muito minha praia. Minha praia sempre foi a ficção. Era construir imagens ou olhar imagens que existiam, recortando um universo presente na natureza, mas sempre procurando criar algo que não era pronto, que não existia, que não era o jornalismo, onde a gente pudesse colocar o nosso potencial criativo para com que aquela imagem se transformasse numa imagem sedutora ao espectador. Sim, e sempre conseguiu, né? Eu particularmente, nunca fui muito a fundo na tua história, mas o que eu conheço é de uma sensibilidade fenomenal. Tem assim, meus livros fotográficos, autorais, são todos autorais, principalmente alguns que são de projetos meus. Eu sempre quis que colegas meus, fotógrafos, escrevessem o prefácio, que são fotógrafos de renome, me apresentando no meu próprio livro. E eu tenho um livro que chama-se SLZ 48 Horas, que é uma leitura de São Luís do Maranhão, onde o Duran, né? O Duran, um dos fotógrafos mais famosos aí do Brasil, colegão, amigão meu, fotografou muito na minha casa lá no Litoral Norte, em Camburi. A gente acabou fazendo uma amizade muito grande. E ele escreveu um prefácio de um dos meus livros, onde ele fala justamente isso, né? Ele tem um sotaque espanhol, né? Ele é catalão. Ele falava: "Pô, Cabralzinho, você é incrível, você faz o que eu faço, mas eu não faço o que você faz." Ele brincava desse jeito, assim. Por quê? Porque eu era muito inconstante nesse sentido. E nesse prefácio desse meu livro, ele diz isso, essa minha busca por diversos segmentos na arte fotográfica, tanto que é o que eu digo hoje, né? Hoje as pessoas já me reconhecem como um diretor de cinema, porque eu já tenho um trabalho, e as pessoas nem sabiam desse meu trabalho de diretor de cinema, que vem desde 94. Que ficava só na fotografia, fotógrafo. E aí, assim, para eu tirar esse carimbo do fotógrafo da minha testa, demorou. Porque hoje, aí as pessoas, mas o que você fez? E a câmera? Eu falo, não, gente, eu troquei a câmera pela máquina de escrever. Porque hoje, na direção, a gente tem que se aprofundar nos roteiros, tem que escrever, tem que ler e tem que criar as peças dramatúrgicas de ficção, que é o que me encanta. Então, a gente vai querer saber um pouco sobre uma questão de escolha, que eu já dei uma olhada. Quero saber sobre a história da Andréia, como que foi, o que te motivou. Uma questão de escolha é um filme recente, é um filme que a gente rodou ele integralmente aqui em Florianópolis, com 3 semanas de filmagem na cidade, aqui em Florianópolis, e mais uma semana de filmagem na Serra, em Urubici, por causa do circuito de motociclismo, porque o filme envolve motociclismo, né? É um argumento que eu tinha criado já há muito tempo atrás, há 12 anos atrás, eu criei este argumento, que era um argumento em defesa extremamente da atual. Integridade feminina. Como a minha vida sempre foi envelopada por mulheres, na verdade, né? A gente pode até olhar o meu trabalho fotográfico, é um trabalho destinado à observação, à beleza e assim, à preservação da estética feminina. Eu sempre tive essa preocupação. E a gente sabe aí que existe um desvio na sociedade, existe um desvio no ser masculino de subjugar a mulher de diversas formas, de achar que a mulher é inferior, de achar que a mulher pode ser comprada com dinheiro, de achar que a mulher é submissa aos seus caprichos, na verdade.
Isso, para mim, nunca fez muito sentido, porque por isso que eu não me dou muito bem com homens, viu, Paty? Você me conhece bastante tempo, né? Homens, para mim... Você prefere estar na mesa com as mulheres, conversando homens, com... para mim, tem que ser pessoas... Eu digo que tem que ser homens curados. Homens que conhecem realmente o sagrado feminino e que têm muito entendimento do potencial que existe no ser feminino. E como a minha vida inteira, como eu te falei, foi envelopada por mulheres, eu criei esse argumento em defesa das mulheres para poder revelar essa relação de um casamento ou de uma relação narcisista, onde o homem abusa psicologicamente da mulher. E não é aquele abuso explícito de chegar a bater, que aparece até a mancha. É discreto, né? Ele vai indo pelas beiradas. Exatamente. É aquele abuso que, às vezes, a própria mulher nem percebe e também, se ela percebe e ela vai pedir ajuda para uma amiga ou para a mãe, as pessoas dizem, não, imagina, seu marido é maravilhoso, seu marido te dá tudo e tal, e ela está ali sufocada sem saber o que está acontecendo, buscando a sua liberdade. E o tempo vai passando. E numa questão de escolha, a gente revela justamente essa história, a história da Andréia, que é a nossa personagem, vivida pela Juliana Lourenção, que é uma baita atriz, e é uma atriz catarinense, né? Só que saiu daqui de Floripa, foi lá para São Paulo fazer a carreira dela como atriz, eu a conheci lá em São Paulo. Coincidentemente, ela era manezinha da ilha e veio fazer esse filme com a gente aqui. E a história retrata exatamente isso, essa relação, e ela se liberta dessa relação comprando uma motocicleta. E com outras mulheres. Exatamente. Quando ela conhece um grupo de motociclistas feminino, que uma das coisas mais legais que aconteceu foi o seguinte, o grupo de motociclistas a gente criou na ficção do filme. Ele existe efetivamente, ele começou a existir a partir da ficção. Ou seja, da ficção se transformou em realidade. Chama-se Rebel Queens. É um monte de meninas motociclistas aí que tem motocicletas de todos os tamanhos, que se encontram periodicamente, e elas nasceram na ficção do filme, né? Que legal. E o filme se transformou num grupo, e a Andréia encontrou esse grupo por acaso. Nesse grupo tinha uma ex-professora de piano dela, uma ex-amiga, que também tinha vivido um casamento narcisista, tinha se libertado e começou a dar a ela os inputs para com que ela pudesse se libertar daquilo. Acordar. E o primeiro input foi justamente comprar uma motocicleta e andar por aí e conhecer todas as belezas que as estradas de Santa Catarina E a moto, ela já remete a essa coisa da liberdade, né? De você ter essa... Esse argumento eu criei justamente inspirado no filme Easy Rider. Que é um filme de libertação, é um filme onde dois amigos largam tudo, dois amigos e saem rodando pelos Estados Unidos em cima de uma Harley Davidson. É um filme de 1969, fez parte da minha pré-adolescência e me marcou muito, né? E essa coisa da liberdade, do vento no rosto, a motocicleta causa isso. E aí, dentro desse filme... me fala um pouco quais foram os desafios de rodar essa produção aqui em Santa Catarina. O filme é um filme bilíngue, porque tem um ator... Ele é americano. Havaiano. Ele nasceu no Havaí, mas é um baita de um ator, é o Kaive Lehman. Se tornou um grande amigo meu, na verdade. E atualmente ele está morando aqui em Garopaba, no Brasil. Já ficou. Vai frequentemente trabalhar em Hollywood, participa de grandes produções em Hollywood, já contracenou com Nicolas Cage, com diversos atores aí, a Jessica Alba. Inclusive ele está nesse último filme aí da Jessica Alba. E eu conheci o Kaive e falei, bom, o Kaive pode ser um dos caras envolvidos na trama, porque a Andréia recebe o apoio de um homem. Um homem que justamente tem este feminino curado. Esse fino do... E aí a gente transformou esse personagem para a atuação de um americano. E aí, quando eu vi que o Kaive não ia falar uma palavra em português, a gente transformou metade do roteiro, onde toda a participação dele para o inglês. A Andréia fala muito bem inglês, sem sotaque.
é uma atriz brasileira que vai muito bem no inglês. Eu acho que esse filme, inclusive, vai ajudar a carreira internacional dela. E aí a gente criou esse personagem que é o Michael, que também é um motociclista e que dá um apoio emocional e dá um apoio operacional para com que a Andrea se liberte das garras do Pedro, que é o seu algoz, seu marido algoz. E você você teve algum desafio, alguma coisa que dificultou alguma coisa por estar em Santa Catarina? Porque a gente ouve, né? O eixo São Paulo-Rio, ou até outros lugares. Hoje em dia tem muito filme sendo rodado em muitos lugares do Brasil. Enfim, você mesmo já trabalhou... Em termos de produção, tudo maravilhoso. Porque hoje a gente já tem equipes de profissionais técnicos muito bons aqui. Gente que, inclusive, eu ajudei a criar ao longo desse tempo todo que está aqui. Então, a gente tem aí diretores de fotografia, técnicos de elétrica, de maquinária, figurinista, todo mundo, até pessoas de catering, né, que serve a comida para todo mundo, produtores executivos, pessoas que são especializadas no transporte de cinema, porque tudo que é voltado para o cinema tem a sua característica. Não é porque o cara é motorista... que ele vai carregar... Não. Tem que ser um motorista que conhece cinema, que transporta equipamentos e pessoas do cinema. Então, a gente já tem uma boa equipe aqui, a gente chama isso de chão de fábrica, né? O chão da nossa fábrica é bem carpetado, é muito legal. E eu tive o apoio de um baita amigo meu, que é o meu bração direito, que é o Renato Endres, que é um vizinho meu ali na Lagoa, e que é um homem do cinema, tem 40 longa-metragens nas costas e diversas publicidades também. E hoje em dia nós estamos juntos desenvolvendo essa aventura de se produzir cinema catarinense. Agora, a maior dificuldade mesmo, que não é só nossa aqui é um pouco maior, mas é fomento, é conseguir recursos para com que a gente realize a obra. Então, a gente está sempre aí mostrando as obras, sempre mostrando um trabalho de qualidade, um trabalho livre de proselitismo político, livre de ideologia, um trabalho de entretenimento que possa vir a ser do interesse do grande público, para que a gente transforme em um ativo comercial. Exatamente como um cinema americano. O cinema americano não é feito com renúncia fiscal, com leis de incentivo, é feito com dinheiro onde as pessoas investem para poder, ali na frente, arrecadar a rentabilidade que aquele ativo de arte, aquele ativo chamado filme ou série, possa retornar com a arrecadação em bilheteria, em licenciamentos, em diversas streaming, e também possa levar ao espectador um bom recado, né? Até para o próprio estado, né? Eu acho que, culturalmente falando, a gente tem... Tá chegando muita gente em Santa Catarina. Florianópolis está a cada dia mais cheio. E, culturalmente falando, eu acho que quando a gente fala, vamos para São Paulo é uma cidade maravilhosa, mas aqui tem muita coisa para fazer, e eu acho que com tudo isso, e com a chegada e com essa divulgação, né, a gente tende a ter mais peças de teatro, mais espaços para se trabalhar, para se visitar, para... Nós temos bons cinemas, as redes internacionais estão aqui nos shopping centers, né? Cinemark, Kinoplex, Multiplex, e a streaming está dentro da casa de todo mundo aí também. Então, assim, as boas produções de entretenimento, cinema focado no entretenimento, são cada vez mais necessárias. Sim. E nós estamos aí numa batalha, contamos aí com a ajuda do governo municipal e também do governo estadual, para que a gente consiga cada vez mais fazer obras cinematográficas importantes e de entretenimento a partir de Santa Catarina, né? Para a gente poder levar a bandeira do cinema catarinense a ter um holofote e um respeito no cinema nacional e também no cinema internacional. Que legal. Eu ia falar assim de escolhas, eu estava aqui, fotografia, cinema, mas eu já vi que não tem escolha, você vai ali por todas as vertentes, você não escolheu um ou outro.
Mas aí a gente vai voltar um pouco lá na fotografia, que sempre teve ali... Tudo que é ligado à produção artística, à imagem, é o meu trabalho. E será até os meus últimos dias. A sua estética é muito pessoal, a gente vê que é uma estética provocativa, tem uma profundidade que emociona, né, nas suas fotos. E eu vejo isso muito nas suas fotos. Eu não vou falar dos filmes, porque realmente agora é que eu vou me aprofundar nisso aí, que eu já gostei desse filme principalmente. Vamos voltar lá para 1991 e falar sobre o livro Anjos Proibidos, que foi censurado. Me conta um pouquinho dessa história. Na verdade, ele não foi censurado, tá? Esse é um livro, é um trabalho artístico, um trabalho artístico de muita importância, um trabalho que envolve sensualidade, envolve uma pequena nudez, né? E foi um trabalho extremamente restrito, lançado e publicado não para o grande público. Ele foi publicado na então mais importante galeria de arte em São Paulo, que chamava-se Galeria de Arte Paulo Figueiredo, onde o próprio dono da galeria, o galerista, fez questão que o livro fosse lançado lá. Eram outros tempos, eram outros movimentos políticos e sociais, inclusive. Era um momento de plano Collor, onde todo mundo estava sem dinheiro, né? O dinheiro foi roubado aí pelo governo federal, né? Naquele momento, das pessoas, né? De todo mundo, até dos que tinham aí o seu dinheirinho na poupança, tudo isso foi confiscado pelo governo aí, que a gente percebe que no nosso país é uma coisa louca, né? Essa questão governamental, principalmente federal. Por isso que eu acredito muito nas regionais, sabe? No governo do estado. Os estados, eles têm uma formatação para trabalhar com isso um pouco diferente do federal. Mas, enfim, Anjos Proibidos foi um projeto muito delicado, onde justamente eu queria demonstrar a sensualidade e a pureza e a beleza que existe na mulher desde mais jovem. Por que houve toda essa polêmica? Porque as mulheres que eu fotografei neste livro, que foi um livro com uma tiragem de 500 exemplares, não é uma tiragem grande, todos eles eram vendidos exclusivamente dentro da Galeria de Arte Paulo Figueiredo. A um preço caro na época, $150. Até hoje seria um preço caro para um livro. Internacionalmente não, mas se a gente fizer a conversão da moeda, é um preço caro. Ou seja, não é para acesso ao grande público. E também nem tinha intenção nenhuma de erotizar nada. Tinham, sim, meninas com 16, 15, 18, meninas com menos de 18 anos. Né? Eram todas que... um livro de que, na verdade... artístico, né? Não era totalmente. Porém, naquele momento, teve um curador da infância e da juventude que foi um articulador político para com que o Código em Defesa do Menor e do Adolescente entrasse em vigor. Um código que é maravilhoso, que é ótimo. E o que ele fez? Ele pegou meu livro e julgou, segundo as prerrogativas pessoais dele, que o meu livro era pornográfico. Pronto. E não tinha o menor sentido na época, né? E não tem o menor sentido até hoje, na verdade. E me colocou um processo em cima. Aí eu fui processado pelo Estado, né, como um infrator do Código e do Menor e Adolescente. Porém, nada disso se concretizou, porque foi comprovado a intenção da publicação, o formato da publicação, mesmo porque eu sempre fui um defensor das meninas e das modelos. E a grande maioria das modelos começaram nessa idade, 14, 15, 16 anos. Eu estava até lembrando, eu estava vivendo um material. Assim. Imagine, a Luana Piovani, vamos falar da Luana Piovani, que é uma baita modelo e depois se transformou numa baita atriz e hoje é uma pessoa extremamente polêmica nas redes sociais. As primeiras fotos que eu fiz com a Luana, ela tinha 14 anos.
E ela já tinha dentro dela toda a formatação desse espírito de liberdade. Sim. Já tinha essa mulher brotada dentro dela aos 14 anos. Tanto que isso se revela nas minhas fotos. Inclusive. Se revela nas minhas fotos. Uhum. Outra foi Ana Paula Arósio. Imagine, a mãe da Ana ela só deixava a Ana sair comigo. Teve vários ensaios, várias situações que a mãe da Ana só deixava eu fazer. A Ana tinha 14, 15, 16 anos. Então, assim, eu sempre fui um grande defensor, ao contrário de outros aí que querem fazer book, que prometem, olha, eu vou fazer um book para você e você vai sair na capa da revista. Isso é uma ilusão. E nessa época existia todo esse glamour das modelos, das Sim, agências, né? sim, Tinha as agências sim. Elite, Sim, Ford, era Táxi, todo um era trabalho. toda uma coisa. Mas, enfim, o que ocorreu, na verdade? Este tal promotor único, ele me julgou o meu livro pornográfico, que não era, e me botou um processo. E eu fiquei respondendo esse processo ao longo de 4 ou 5 anos, fui absolvido, e, inclusive, a própria promotoria pediu a minha absolvição, porque todas as minhas testemunhas de defesa e todo o andamento do processo foi com os maiores intelectuais do Brasil na época. Uma das minhas testemunhas de defesa foi o Fábio Magalhães, que era na época, o diretor, presidente do Museu de Arte de São Paulo. Era o Ricardo Otaki, que era secretário da Cultura de São Paulo. Não se tratava de uma coisa pornográfica. De maneira alguma. Era um livro alguma. totalmente artístico, Não, uma fotografia que aconteceu? impecável. A real foi a seguinte, Paty. O promotor quis se autopromover em na cima de um imprensa, assunto. em cima de um assunto de pegou arte. Ali. Exatamente, foi isso que aconteceu. E outra, todos os ensaios fotográficos foram feitos com autorização dos pais e com a presença dos pais. Até porque senão o livro nem saía. Não, qualquer ensaio que eu fazia com pessoas, com meninos menores de idade, era com a presença dos pais. Não era exigido. Hoje em dia existem aí normas protetivas que exigem que o pai esteja junto, isso, aquilo. Naquela época não, mas eu fazia questão. Que os pais estivessem, seja fosse o livro, ou fosse publicidade, ou fosse qualquer exposição, ou qualquer ensaio fotográfico que envolvesse uma menina menor de idade, eu exigia a presença dos pais e dos responsáveis para eles atestarem a qualidade e o cuidado que o trabalho, da maneira como o trabalho se desenrolava. Então, esse é um cuidado que eu sempre tive e continuo tendo. E essas coisas que acontecem pelo caminho, no fim das contas, não é uma coisa boa, óbvio, né? No momento você deve ter... não, foi saco, divertido. Mas vai trazer... Exato. Foi e aí divertido. Isso vai trazendo... ajuda na tua carreira, de alguma forma... Assim, né? Eu fiquei publicamente conhecido. Naquela época que não existia nem internet, eu fiquei publicamente conhecidíssimo. Coisa que nunca fez parte do meu perfil pessoal. Eu nunca quis aparecer, eu não gosto de aparecer. Qual a relação que você faz entre o limite entre arte e provocação? Né? Como você... Não existe. Eu acho que a arte ela tem a função de provocar. Mas não é provocar pelo lado de agressão. A arte, seja ela qual for, ela tem a obrigação de provocar o raciocínio e ela tem a obrigação de transformar positivamente as sociedades, de levar a profundidade ao pensar, levar a profundidade ao olhar. E o artista que não está pactuado com isso, o artista que não tem isso na sua expressão do seu trabalho, seja ele pintura, ou seja ele música, ou seja ele cinema, ele não tem um compromisso com a arte. O compromisso com a arte é justamente fazer com que a sociedade cética se transforme de maneira positiva. A arte, ela é provocativa. Ela tem a responsabilidade de ser provocativa.
E quais são os seus próximos passos para uma questão de escolha agora? Você falou que sábado agora vai ter É uma pequena exibição de teste de tela, é um teste de tela, né? A primeira vez que a gente vai passar no cinemão, com o som 5.1, aqueles efeitos sonoros todos, e eu convidei um pequeno grupo de pessoas para poder opinar, porque o lançamento mesmo ao grande público é só em 2026. É uma questão de escolha, ele está a cargo da distribuição da A2, que é uma empresa distribuidora de filmes lá de São Paulo, e também tem umas outras empresas internacionais envolvidas, auxiliando na distribuição internacional, mas esse ano de 2025 ele segue inscrito e segue carreira de festivais. Então, a gente tem alguns festivais internacionais, o Festival Brasileiro de Filmes Brasileiros em Los Angeles, o Infinito Film Festival, que é Nova York e Miami, e também a Mostra Internacional de São Paulo, o Festival de Brasília, o Festival de Recife, a grande maioria dos festivais importantes do Brasil e alguns do exterior, uma questão de escolha está inscrito. Estamos aqui todos torcendo para que ele seja selecionado, né, pela qualidade da produção, pela qualidade do roteiro. E a gente está em carreira de festivais, que a gente chama, né? E a A2 programou realmente aí a pré-estreia, a van-premiere nas capitais brasileiras, o lançamento para a partir de maio de 2026. Ou seja, ele ainda é um filho que já nasceu, mas não foi apresentado à sociedade, né? Ô, Cabral, me fala uma coisa. Você falou que gravou ele em 3 semanas. 3 semanas. É muito rápido isso, né? É muito rápido, mas é assim, é o tempo aonde a quantidade de dinheiro que a gente tinha era possível se fazer. Porque as diárias, elas são muito caras. Porque se a gente tem um ator famoso naquela diária, aquela diária é mais cara ainda. Porque toda a equipe técnica é contratada por semana de atuação. Então, assim, o tempo, hoje em dia, a maioria dos longa-metragens são rodados em 4 semanas. Em 6 semanas, no máximo, de filmagem. Porque tem as semanas de pré-produção e tem as semanas de pós-produção. As semanas de pré-produção, se elas forem bem realizadas, bem feitas, elas diminuem o tempo de produção. Porque aí não tem dúvidas durante a produção, não tem... Não, é fazer tudo aquilo que já está pré-concebido, pré-determinado. Então, assim, uma boa pré-produção faz com que a produção seja menor e menos custosa. E sempre é aquela engenharia de fazer tudo aquilo caber na quantidade de dinheiro que se tem. Porque não se pode estourar orçamento, não se pode estourar tempo. Se não filmar hoje, não é que nem publicidade. Então filma amanhã. Não tem filmar amanhã, é filmar hoje chuva, ou hoje. Sol. Se chover e for marcado uma externa, a gente vai para uma interna. E aí espera abrir o sol para poder... E esse orçamento, rodar. Como que foi para esse filme? Para esse projeto todo aí? Foi um orçamento... Existem, a gente chama assim, no linguajar americano o low budget, né? Que é o baixo orçamento. Eu digo que esse primeiro nosso filme, que é um filme assim de porte, né? Ele é no budget. Não é nem low. Ele é no budget. Mas ele teve um incentivo inicial através de uma lei de renúncia fiscal estadual, que funcionou bem em 22, em 23, agora já está meio bagunçado o processo ali, mas a gente se valeu de uma lei de renúncia fiscal do ICMS, que foi uma lei que a gente conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que chama-se a lei do PIC, né? Programa de Incentivo à Cultura. Apesar de audiovisual e produção audiovisual fazer tangência com a cultura, mas ainda não é um processo cultural, é um processo industrial. Tanto que a gente está em busca aí de recursos para que a gente consiga realmente estruturar a indústria audiovisual de Santa Catarina como indústria.
e não como incentivo à cultura. Mas a gente se valeu deste dispositivo e também de alguns patrocinadores que nos auxiliaram com dinheiro de patrocínio e muito dinheiro de investimento próprio dos produtores. A produção é uma coprodução entre a minha empresa, que é aqui de Florianópolis, e um parceiro de Joinville, uma empresa de Joinville, da qual a gente já fez 2 produtos anteriores. Fizemos um longa-metragem em 2018, que chama-se Uma Carta para Ferdinand, que está na Amazon Prime, sim, se a galera quiser assistir. Uhum. E fizemos a Cristabel, Sol e Sonhos, que é uma minissérie de 4 episódios, tudo em parceria com esta produtora e com esse produtor executivo de Joinville. É um grande parceiro e uma questão de escolha também foi feita em coprodução. Então, teve investimento advindo dessa lei de renúncia, teve investimento de patrocinadores e teve investimento nosso. A gente investiu capital pessoal para que a gente pudesse ter este filme e apresentar como um bom filme, levando a bandeira de cinema catarinense. Eu já te conheço há muitos anos, pessoalmente, né? A gente já tem bastante história para contar. Tem. E eu nunca te vi parado. Então, aí você falando de todo esse projeto... Uhum. Você é um cara que está sempre, mesmo que você esteja ali, eu sou o diretor, você que escreveu, mas você também está sempre em todas as áreas. Eu vejo você como uma pessoa, você está sempre envolvido como um todo, né? Como dentro desse projeto todo. Em tudo isso daí, parece que eu vejo você indo lá falar com o fulano, com o ciclano, porque você tem... Paty, esse é o papel do diretor. A gente está num outro projeto aqui, que é para o ano que vem. Né? Já ia te perguntar de novos projetos. A gente já está aí num projeto bem interessante que envolve cavalos. Né? E aí a gente fez um grupo inicial e inclusive o autor da história, que é um livro, é uma adaptação literária. Eu gosto muito de trabalhar com adaptações literárias. Bons livros, que a gente transforma para roteiros dramatúrgicos de audiovisual. Esse projeto é uma adaptação literária. O autor do livro botou no nosso grupo no outro dia assim: tal coisa será o nosso desafio, né? Aí eu falei, querido Vitor, o nosso maior desafio não é esse, porque isso que você está preocupado é o meu trabalho, que é justamente recriar a realidade que não existe, para com que na tela parece que seja uma realidade, para o espectador achar que aquilo está realmente acontecendo, só que aquilo não está acontecendo. Essa parte deixa comigo. Ele se emociona por achar que aquilo está acontecendo. Esse é o ponto profundo da ficção, na verdade, né? A ficção dramatúrgica é justamente isso. E eu falei, olha, o nosso maior desafio é fazer com que todos os envolvidos caminhem no mesmo sentido e no mesmo objetivo. E, principalmente, destituído das suas individualidades, das suas limitações, dos seus egos, dos seus achismos, das suas verdades individuais. Escrever isso em algum lugar, porque isso aí serve para tudo. Porque quando você trabalha em grupo e todos trabalham em grupo, a gente tem que ter adiante da nossa pessoa, como um traço de personalidade, justamente isso, nos despir das nossas limitações, para com que a gente consiga, em grupo, realizar um objetivo. E aí isso é difícil, isso é muito difícil, porque cada um está num estágio de evolução, cada um está num estágio de conhecimento, cada um tem um intelecto, cada um tem uma cultura, cada um tem uma alma, cada um tem um espírito, cada um vem de um lugar, tem uma forma de atuar. E hoje em dia a sociedade está um pouco doente, porque ela está muito reativa.
As pessoas, em vez de abrirem seus braços e seus corações, muito pelo contrário, as pessoas estão se fechando nos seus universos, que são pequenas cascas de nós, e fazem com que esta boa relação, para com que o grupo vença, seja cada vez menor. Eu acho que tem muita gente, as pessoas... a gente é uma vê tristeza. por gerações, e a gente vê pessoas assim como nós, que somos... Eu me considero uma pessoa até aberta demais. Até aberta demais. Você também. Eu acho que tem pessoas que têm um instinto de proteção muito maior, assim, né? De medo, até por ser, enfim, base familiar, ou por vidas. A gente também não pode julgar, né? Mas essa casca que tem... Tem pessoas que têm muito medo, que tem essa coisa da proteção, que se protege de alguma forma, né? Essas são pessoas que a gente pode até contribuir para com que elas percam esse medo. Sim. Pior são aqueles que, é o que a gente diz assim, aqueles que não fazem o que precisa e querem fazer o que não sabe. Não Esses são os piores. Sabe aqueles, né? Sabe aqueles boa. Que onde o ego é extremamente exacerbado, onde acha que é super bacanão, que porque eu sei de tudo, porque eu. Esse eu não funciona, gente. Ainda mais hoje em dia. E assim, é bem interessante isso mesmo. É uma frase que a gente surgiu até no meio de uma questão de escolha, né? Não se deve fazer aquilo, né? Faz o que precisa e não queira fazer o que você não sabe. Você não sabe. E a grande maioria das pessoas ficam querendo fazer o que não sabem fazer para sei lá por quê. É quase um daquele assim, não pergunta, porque quem pergunta quer resolver. Né? Quase um... É verdade. Então, o projeto que está agora em andamento, ou que vai começar, é esse que você falou agora. Na verdade, tem vários, né? Imagino. Na verdade, tem vários em diversas linhas, tem até projetos internacionais, tem projetos que são filmes para serem rodados inteiro fora do Brasil, em outras línguas, na verdade. Esse é um projeto que eu estou me dedicando muito a ele, e é muito louco, porque a gente começa a colocar isso no universo. Surgiu uma roteirista ucraniana que está na Ucrânia, no meio da guerra, e a gente vem fazendo reuniões com ela frequentes, e ela, por obras do destino, conhece profundamente o tema do nosso argumento, que é um tema que envolve a Segunda Guerra Mundial. E ela conhece, e ela está lá. Está safa, né? Está longe das regiões de guerra, mas o país está ruim. E a gente tem falado constantemente, mas é uma roteirista da Ucrânia, com um produtor da França, com um coprodutor da Espanha, e aí essa coisarada toda a gente vai construindo aí essa grande colcha de retalhos que no final se transforma num lindo patchwork, né? A minha pergunta era assim, o que ainda te move depois de tantos anos de carreira e depois de... Você já me falou um monte de coisa que te move aqui. Aí eu fico aqui assim... O que me move, Paty? O que me move é estar vivo, é estar trabalhando. O que me move é assim, poder transferir a minha experiência para os mais jovens, trabalhar com os mais jovens, olhar para os mais velhos com respeito e absorver o que eles têm a nos oferecer. E o que me move é justamente todo o agradecimento que eu tenho por essa vida tão abençoada de arte que eu tive, pelos filhos que eu tenho, que você conhece, todos eles, né? Neto e lindo. Eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho um neto maravilhoso, inclusive eu tenho um filho de 7 anos, o meu mais velho tem 37 anos e o meu mais novo tem 7, e o meu neto tem 6, ou seja, o meu neto e o meu filho são inseparáveis. Então, na verdade, o que me move é justamente essa vontade de estar constantemente produzindo, criando, ensinando, trocando experiências, e assim será a minha vida inteira. Assim, a minha maior inspiração é o Clint Eastwood.
Não só o Clint Eastwood, que tem 94 anos e está lá no set de filmagem, mas diversos outros. Acho que se a gente for dar uma olhada hoje nos grandes diretores e nos grandes cineastas mundiais, é tudo para cima dos 70. Né? O Scorsese, tantos que a gente já perdeu aí, o David Lynch recentemente, mas todos trabalham e atuam com brilho nos olhos e com vontade de produzir. Já me perguntaram uma vez numa entrevista, quando é que você vai se aposentar? Eu falei, aposentar? Você está maluco, rapaz? Como é que eu vou me aposentar? Eu vou trabalhar até os últimos dias da minha vida, buscando justamente esse espírito criativo, buscando inovar, trabalhando com arte, com dedicação, com amor, com respeito. Provocando. E provocando, sempre provocando, que essa é a função do artista. Muito o artista bom. precisa provocar a sociedade. E Floripa é sua casa. Floripa é a minha casa, sempre foi. Escolheu Sempre foi minha casa, é aqui. Inclusive agora essa empreita aí de deixar de pé o cinema catarinense. Muito bom. Eu quero colocar minha produtora, o CNPJ, né, da minha produtora é estabelecido aqui em Florianópolis, em Santa Catarina. Então eu quero levar essa voz, tanto que semana que vem eu estou indo lá para o Prêmio Grande Otelo, que é o nosso Oscar brasileiro, que é instituído pela Academia Brasileira de Cinema, do qual eu faço parte, e nessa gestão dos primeiro e mais 2 anos para frente, eu faço parte do Conselho Deliberativo da Academia, onde a gente, em reuniões, delibera o que vai acontecer nas ações do cinema nacional, né? Não então, para. Eu estou indo para lá, mas estou indo representando Santa Catarina. Que legal. Estou representando Santa Catarina. Vamos fazer um bate-bola aqui, que a gente falou da Marília Gabriela? Bora. Eu vou fingir aqui. Bora, já tive com ela. Um filme que te representa. Um filme que representa? Eu tenho 2 que me representam, assim, né? Dança com Lobos e O Último Samurai, que são filmes onde a gente mostra exatamente a hipocrisia da sociedade e aonde aqueles que deveriam estar de um lado passaram para o outro lado, né? Que é o caso do personagem do Kevin Costner, que foi montar um forte de exército e virou um índio. Da mesma forma, o personagem no Último Samurai, ele, que é do Tom Cruise, maravilhoso, ele se torna um samurai, né? Ele também era do exército americano, em vez de ele aderir ao exército japonês para poder matar os samurais, ele se torna um samurai. Porque é assim, ambos mergulham na verdadeira essência do que é a vida. Então, esses são 2 filmes que me representam e que representam a mim, o meu espírito. Colocar no lugar do outro, né? Para você também ver por outro ângulo. Não, e também na essência real da vida, né? Se a gente for ver a filosofia dos samurais, se a gente for ver a filosofia dos índios norte-americanos, tem passagens nesses 2 filmes. Não sei se a gente tem tempo aqui para falar dessas passagens desse filme, mas tem uma passagem muito interessante no próprio Dança com Lobos, onde ele já começa a participar da tribo, né? Da tribo Comanche, não me lembro, era uma tribo Sioux. Ele começa a participar dessa tribo Sioux, e aí os Pawnees, que brigam com os Sioux, vão lá e roubam os cavalos dos Sioux e roubam as mulheres dos Sioux. Aí o chefe Sioux senta para discutir o que fazer para poder reaver as mulheres, para poder reaver os cavalos. E o Kevin Costner, como soldado, vamos lá, eu tenho estratégia, nós vamos matar os Sioux. Os Sioux não, nós vamos matar os Pawnees, porque nós vamos matar... Aí o chefe Sioux olha para ele assim com uma baita tranquilidade e fala, mas por que é que você tem tanto ódio assim dos Pawnees? O que é que eles fizeram para você? Não, eles roubaram os cavalos, eles roubaram as mulheres. Não, mas eles roubaram os cavalos e as mulheres dos Sioux. Você é Sioux? Vou assistir esse filme.
Sabe? Então, olha a sabedoria de um cacique de uma tribo, né? Então, isso é revelado ali. Eu acho que olhar por outros ângulos faz a gente também ver realmente de onde vem a nossa essência, né? A busca da sua verdade, você olhando, né? Tem É que o que passar. realmente importa, o que a gente deixa não é nenhum bem material, Sim. não é nada. O que a gente deixa é um legado de ensinamentos. Eu ainda bem consegui fazer diversos livros, eu tenho livros que são perpétuos, estou fazendo aí diversos filmes. Espero que as pessoas que assistam meus filmes possam ser tocadas efetivamente para essa descoberta que você acabou de falar agora. Que bom. Um lugar em Santa Catarina onde você ama ou adoraria filmar alguma coisa? Toda Santa Catarina. Eu conheço o estado de cabo a rabo, de norte a sul, de leste a oeste. Eu gosto muito da Serra Catarinense, já filmei na Serra Catarinense. Agora, um lugar que eu ainda não filmei, onde é que a gente poderia imaginar? Luiz Alves. Eu tenho um projeto ali para Luiz Alves, que conta a história de uma família oriunda de Luiz Alves, que é uma história maravilhosa, uma história de empoderamento feminino, que as pessoas falam em empoderamento feminino hoje em dia, e a gente tem tantas mulheres empoderadas aí já no passado. Já há tanto tempo. É uma história de empoderamento dos anos 40, que aconteceu em Luiz Alves. E provavelmente a gente vai filmar ali um filme ou uma série em Luiz Alves. Uma imagem que você nunca esqueceu? Uma imagem fotográfica, de fotografia? Pode ser. Uma imagem que eu nunca esqueci é daquela menininha pelada, né, vietnamita, correndo nua, fugindo do calor das bombas de napalm. Eu acho que todo mundo lembra dessa imagem. Todo mundo lembra. Realmente. E um desafio... É difícil lembrar. É. Me faz engasgar aqui. Todo mundo lembra dessa imagem dela nua, correndo, fugindo daquele calor. E a gente percebe que hoje em dia, tudo isso acontece. As crianças estão sendo bombardeadas na Ucrânia. Tem muita coisa ruim acontecendo. Realmente... Não é brincadeira. E tem muitas imagens. A imagem continua se repetindo. As crianças estão sendo bombardeadas, né, lá na faixa de Gaza. E a gente está aí, essa humanidade que não pode se chamar de humanidade. Desafios que te transformaram, você falou vários aqui para mim. E uma escolha, assim, tem alguma coisa que você fala assim, que foi uma chave mesmo que virou na tua vida, assim, que você considera que foi uma grande mudança? Foi quando eu deixei de atuar como profissional na medicina e fui ser fotógrafo. Ser um artista. Essa foi a grande chave da minha vida. Isso foi por volta de 1981. Eu já era formado, eu era epidemiologista. Eu sempre quis ir para uma área de controle de moléstias transmissíveis. Me especializei em rancenologia, que é a lepra, que na época era a doença de maior estigma. As pessoas tinham medo dos leprosos, coitados, que lepra é um nome até pejorativo, mas hanseníase é uma doença bacteriológica, é uma doença transmissível, porém dificilmente transmitida. Para o cara contrair hanseníase, ele tem que ter contato íntimo e prolongado com o mesmo paciente. Tanto que eu cuidei de muitos hansenianos, eu fiz exames de lesão ulcerada para poder identificar bacilo de Hansen em diversos. Eu tive em leprosários na Bahia, eu trabalhei nos projetos Rondon, lá no interior da Bahia, justamente atrás de doenças de pele, doenças ligadas à hanseníase, né, com a base hanseníase, e não contraí hanseníase. Então, assim, o grande momento de virada da minha vida foi esse. E um outro momento também que eu acho bastante interessante foi quando eu resolvi sair da minha cidade, lá de São Paulo, e vir morar aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, no canto da lagoa, né? Num lugarzinho escondido que ninguém sabe onde é, né? É um sítio onde eu mantenho toda essa característica até hoje. Até pouco tempo atrás eu tinha cavalos na minha casa.
Você lembra, né, Paty, quando eu andando de saía... cavalo por aí, galopando. Eu saía a cavalo, eu ia até para night a cavalo, né? Por que eu ia para night a cavalo? Porque meu cavalo me trazia de volta para casa depois da night, né? Muito bom, muito bom. Mas foi uma outra boa virada quando eu decidi sair de São Paulo, que é a minha cidade, que me formou, e vir morar aqui no canto da Lagoa, onde eu moro e morarei até... E que bom que eu te conheci. Muito bom. Queria agradecer você pela participação. Imagina. Por estar aqui comigo, me incentivando também. Imagina. Nesse novo desafio da minha vida. Muito bom. Um desafio que eu creio que você vai ser bastante sucesso. É sempre muito bom conversar com você. A gente sempre conversou muito. Eu te acho um cara muito sensível, inteligente. Te admiro muito, sou tua fã. Sempre fui. Obrigado, e Paty. É isso, vamos ficar ligado. Você tem teu Instagram, tem o site, a gente vai colocar ali na legenda, para todo mundo ficar ligado. Que o podcast de vocês, nesse estúdio maravilhoso, muito bem estruturado, possa vir a crescer cada vez mais. E estamos aqui presentes também para auxiliar no que for necessário, com a minha experiência. Eu vou te chamar de novo para a gente conversar, para falar mais, para saber onde que está uma questão de escolha. Onde vocês quiserem que eu possa contribuir, eu estou sempre presente e sempre disposto a estar contribuindo aí com o crescimento, não só do produto audiovisual, porque um podcast é um produto audiovisual, mas principalmente para o crescimento aí das pessoas, para o crescimento humano, para que as pessoas possam encontrar suas razões de vida, a qual eu encontrei fundamentando todo o meu trabalho profissional na arte fotográfica e na arte cinematográfica. Muito obrigada. Obrigado, muito obrigada Paty. Mesmo. Imagina, é um prazer. prazer. E a gente acaba mais um episódio, logo, logo a gente está de volta. E não tenho o que falar dessa conversa, foi uma conversa forte. Obrigada e até a próxima. Feliz, eu que tenho a agradecer. Obrigada. Até me emocionei aqui. Sim, isso é bom. Essa coisa da injustiça que existe, causada pelas guerras, pela ganância do ser humano, ela muito me emociona, né? Então, assim, é engraçado porque nos meus trabalhos espiritualistas, nos locais onde eu vou, alguns mestres meus olham para mim e falam: "Ih, você é daqueles que ainda chora, né?" Eu falei: "Nossa, como choro", porque é uma mágoa profunda perceber que esta humanidade é tão desumana com o próprio ser humano. Né? Mas esse chorar é bom porque você põe não só o choro para fora, mas você fala também. E quanto mais a gente fala sobre isso, melhor é, até porque você joga para o universo e as pessoas, quem sabe, se conectam e... Esse é o nosso trabalho. Isso aí. Obrigada, então. Obrigado você.